Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knipe e vamos falar sobre a Copa do Brasil. O Fluminense vence o Bahia por 2-0, gols, se não me engano, do Canóbio e do Thiago Silva. E que derrota para o Bahia, que atuação horripilante, né? Eu acho que não só por ser eliminado, mas pela postura, né? O Fluminense quis aproveitar da vantagem de estar dentro de casa, lotou o Maracanã. É sempre legal ver uma casa lotada para esse tipo de jogo, né? Não importa que seja, é legal ver o apoio dos torcedores para tentar empurrar o time para a vitória. E a questão é, o Fluminense buscou a vitória e a teve. E o Bahia entrou em campo para sustentar a vantagem incrível, gigante de 1-0. Entende? Assim, eu até entenderia, e olha que eu não iria concordar, se o time tivesse ali com uma vantagem de 2 ou 3-0, ok. Mas a partir do momento que é só um gol, a única estratégia que você tem é se defender, ficar acuado, né? Eu acho isso uma estupidez enorme, ainda mais porque eu nunca vou defender um time que defende e só defende. Nunca tá nem tentando buscar a transição e o contra-ataque, né? Porque assim, lembra da final do Mundial de Clubes entre o Chelsea e o PSG? Os 3 gols do Chelsea são basicamente idênticos, jogadas em transição. O Chelsea, ele obviamente em vários momentos tentou criar jogadas, etc. Mas às vezes ele chama o adversário para frente e aí consegue machucar na velocidade, na transição. E aí com a defesa sem estar prostrada em movimento, eles conseguiam criar as oportunidades para marcar o gol. E nisso fizeram 3 gols. O Bahia tentou fazer isso? Não fez. O Bahia ficou só se defendendo, não criando nada. 2 chutes o jogo inteiro. 2 chutes o jogo inteiro. E aí qual que é o grande problema de você só ficar se defendendo? Uma hora, né? Vai ter um cruzamento ali na área, bate no braço, né? E é pênalti. É o que acontece ali. O Fluminense não abre o placar no primeiro tempo, mas já jogava melhor. E o Bahia só se acuando, só se acuando. Aí vem o gol. E 1-0. O jogo muda agora, né? Eles não estão classificando. Vamos mudar a estratégia? Não. Continua ali. Eu acho que assim, isso às vezes é respeito demais pelo adversário. Ok, vai enfrentar o Fluminense no Maracanã, o estádio lotado, não dá para subestimar. Mas quando você respeita demais a ponto de você se subestimar, subestimar suas capacidades, aí vira um grande problema. E o Bahia, a meu ver, tipo assim, aceitou a soberania do Fluminense no jogo. E aí o Thiago Silva, que história o Thiago Silva tá fazendo nesse Fluminense, sensacional. Vai lá, marca o gol, o Fluminense consegue a classificação, as semifinais da Copa do Brasil, uma semifinal completamente carioca, porque o Fluminense enfrenta o vencedor de Vasco e Botafogo, acho que na ida foi o Botafogo que saiu vitorioso, e agora é ver aí na volta, o Botafogo que tem aí grandes chances de ir para a semifinal, não pode ter a postura do Bahia, evidentemente, mas fato é que assim, a gente vê o Fluminense com méritos avançando, porque quis o resultado, que acreditou que era possível reverter a desvantagem e os fizeram, né? E o Bahia, a meu ver, tipo assim, é horrível a atuação, mas acima de tudo é a postura. Se você saísse, mas tendo postura, criando algum tipo de chance, perigo, eu acho ainda um pouco mais digno, né? Porque assim, não é obrigação do Bahia classificar, ainda mais visto que o Fluminense jogando em casa, tinha condições de reverter essa desvantagem, é um time que tem sim qualidade, o Renato Gaúcho é um cara que trabalha bem jogos grandes, isso é inegável, não só a questão tipo assim, de ele capitanear esses momentos para fazer o time ganhar motivação, mas ele sabe usar todo esse contexto a seu favor, né? Tipo, ele sabe colocar o time na direção certa nesses momentos. E aí é aquele negócio, a experiência de um técnico, já tem muita vivência no futebol brasileiro, já foi campeão da Copa do Brasil antes, se fez valer muito nessa partida. E aí o Fluminense viu ali a chance e aproveitou. E a meu ver, assim, é uma classificação que coloca o Fluminense bem nesse chaveamento. O Botafogo e o Vasco não são de se subestimar, mas ao mesmo tempo o Fluminense também não, né? É bem aberto esse chaveamento e acredita aí que quem souber entender mais o confronto, né, conseguir assim, sofrer menos na questão da questão defensiva, que isso é muito importante. Essas defesas no campeonato, cada uma tem tido seus problemas, isso vai ser muito importante e obviamente assim, tem que capitanear assim, capitalizar os momentos chaves da partida. E hoje o Fluminense foi preciso nisso. E assim, não foi porque ele deu um tiroteio de chances ao gol. Foram 11 chutes sim, 90 minutos mais os acréscimos. Mas foi o suficiente. 2-0 e é uma classificação, a meu ver, que representa o time que quis. O time que estava querendo ir para a próxima fase, quando do outro lado, um time se agarrou na vantagem mínima e com justiça foi eliminado.
E o Rogério Ceni, convenhamos, né, já tá dando um declínio de trabalho bem grande, porque no Brasileirão levou aquele humilhação do Mirassol naquele 5-1, quase foi 6-0, né, que o gol foi anulado, eles descontaram, mas estava se desenhando uma das goleadas mais humilhantes do Brasileirão pro Bahia. E assim, né, vai para a Copa do Brasil, tava com vantagem no placar e leva a virada. Um campeonato que começa como carruagem e vai terminando com uma abóbora. Então, gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.